Boa tarde, sexto ano. Em nossa aula de língua portuguesa hoje, nós teremos como tema a linguagem figurada e as figuras de linguagem. Vamos dar continuidade, né, à denotação e conotação, que foi o assunto estudado anteriormente. Né? Então, pegando essa deixa, nós observamos no capítulo anterior que uma mesma palavra ou expressão ela pode ter vários significados. E para compreendê-los, é necessário utilizar nosso conhecimento de mundo, não é verdade? É aí onde as palavras, a gente observa que as palavras elas são dinâmicas e assumem significados diversos. Por isso, nem sempre a comunicação ela se dá ali ao pé da letra, isto é, de forma denotativa, real. Muitas vezes o sentido ele é compreendido de maneira figurada, ou seja, subjetivamente. E é aí que entra o nosso conhecimento de mundo. Assim, nós utilizamos a linguagem de modo figurado sempre que temos a intenção de ser entendidos de maneira não literal, não convencional. E aí, quando eu abordo essa questão, nós entramos nas figuras de linguagem. E o que são essas figuras de linguagem? Elas são, portanto, recursos linguísticos por meio dos quais damos ao texto uma maior expressividade, emoção ou ênfase. Geralmente as figuras de linguagem elas são encontradas no gênero textual poema. Então vocês vão poder observar bastante isso em produção textual. Então agora nós vamos conhecer algumas dessas figuras de linguagem. Vejamos o slide. Conheça agora algumas figuras de linguagem. A primeira é a comparação ou símile. Ela é uma forma explícita de comparar dois ou mais seres usando os conectivos adequados, normalmente o como. Aí temos aqui como exemplo: minha esposa é bela como uma deusa. Então a gente observa aqui que foi feita uma comparação. Então essa figura de linguagem, ela consiste em comparar um termo a outro. Então minha esposa é bela como uma deusa. Está comparando a esposa a uma deusa. Ela era tão inteligente quanto um gênio. Então, aí, ó, ela era tão inteligente quanto um gênio. Tá fazendo uma comparação. A gente tem os elementos comparativos aí, tão, quanto. E no primeiro exemplo, o como. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos dos elementos comparativos. O como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece e outros mais. Mas o mais utilizado é o como, pessoal. Então, a comparação ou símile é uma figura de linguagem que consiste em comparar um termo a outro. 2. Temos a metáfora. A metáfora ela ocorre quando nomeamos um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Embora pareça complicado, esse processo na prática não é. Por isso as metáforas estão por toda parte. Luz da inspiração, engolir uma ordem, torcer o nariz, explosão de novidades. Então a gente observa aí que não é que a inspiração ela seja de fato uma luz, é como se fosse uma luz. Não é que você vá realmente engolir uma ordem, é como se a engolisse. Né? Não é que você vai torcer o nariz, né? É como se você torcesse esse nariz. Então, assim, a gente observa aí que a metáfora, ela já é uma espécie de comparação implícita, não explícita. Ela é implícita porque a gente sabe que ali foi atribuído o elemento, só que assim, a comparação ela aparece, mas de forma subentendida, escondida. Então, quando fala aí, ó, a gente tem a noção, é como se engolisse, engolir uma ordem, é como se engolisse. Então, assim, essa comparação aí, ela fica escondida, ela não aparece. É a mesma forma de você dizer, como eu já expliquei para vocês no sentido conotativo. Maria é uma flor. Maria é como uma flor. Então, quando eu falo Maria é uma flor, eu estou utilizando uma metáfora. E dentro dessa metáfora, a gente observa uma espécie de comparação. Só que é uma comparação que não aparece. Já na comparação, o elemento conectivo, ele aparece ali
escancarada ali, de forma ali explícita. Já na metáfora, não, ele fica como se ele ficasse escondido. A gente sabe que está fazendo uma comparação, mas essa comparação ela não aparece. A metáfora também, ela pode ocorrer na linguagem não verbal, como no exemplo abaixo. Observe que as árvores foram posicionadas exatamente como nossos pulmões, seguindo a metáfora de que as florestas são os pulmões do planeta. Então, quando eu coloco a gente tem uma metáfora. As florestas são os pulmões do planeta. Então, quer dizer o quê? Que as florestas são como os pulmões do nosso planeta. Tá? Observa aí que a gente tem uma espécie de comparação que não aparece. Então, nesse caso, a gente tem essa metáfora. Então, nesse caso, floresta e pulmões, de acordo com a metáfora, são responsáveis pela respiração do homem, levando oxigênio às células e transformando o gás carbônico em oxigênio. Outra metáfora de imagem é o apagamento facial do verde da bandeira do Brasil, simbolizando o desmatamento. Aí no livro de vocês podem acompanhar melhor. A gente vê aí, ó. Então foi utilizado aí na linguagem não verbal, uma metáfora. Então a gente consegue identificá-la dentro dessa imagem. Terceiro, nós temos a metonímia. A metonímia é a troca de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta, objetiva, existente entre eles. Então, a gente tem vários casos em que a metonímia ela ocorre. Por exemplo, o continente pelo conteúdo. Quando a gente fala a panela está fervendo, a gente troca aí. Não é a panela que está fervendo, é a água ou o que está dentro da panela que está fervendo. Então, a gente troca. Então, a gente está trocando aí o continente pelo conteúdo. Então, a panela está fervendo. Então, não é a panela que está fervendo, é o que está dentro, né? Dentro dali da panela que o produto que tiver, se é água ou não importa, que está fervendo e não a panela em si. O autor pela obra. Eu costumo ler Machado de Assis. Você costuma ler o quê? Você costuma ler a obra dele, né? E aí a gente emprega, geralmente eu costumo ler Machado de Assis. Eu gosto de ouvir Titãs. Você não gosta de ouvir Titãs, você gosta de ouvir as músicas de Titãs. Então a gente tem o exemplo de uma metonímia. O autor pela obra. A marca pelo produto. Gosto muito de tomar Danone. Ou seja, você está utilizando aí o quê? Danone é o quê? A marca, né? Então, iogurte é o produto. Você gosta de tomar o iogurte e não a marca que é o Danone. Então, aí é outro exemplo que a gente comete, né? O instrumento pela pessoa que o utiliza. Meu tio é um bom garfo. Quer dizer que ele é o quê? Que ele gosta de comer, né? Então, aí ele utiliza o quê? O garfo para isso. Então, meu tio é um bom garfo. A parte pelo todo. Seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Então, ali, quando você utiliza uma parte, como eu vou citar outro exemplo aqui mais claro, para que vocês possam compreender melhor. Muitas pessoas não têm um teto para morar. Quando eu falo um teto é uma parte da casa, não é? Então, ali nós temos o exemplo da metonímia, porque está substituindo a parte pelo todo. Por exemplo, teto faz parte da casa. Então, ou seja, quer dizer o quê? Que muitos não têm uma casa para morar. Então, aí a gente tem a parte pelo todo. O singular pelo plural. O brasileiro é muito simpático. Ou seja, eu quero dizer o quê? No geral, que os brasileiros são muito simpáticos. Só que aí, nesse caso, eu utilizei o singular, mas que você vai compreender claramente que está se referindo a todos os brasileiros. O lugar pelo produto. Meu avô usa um Panamá. Quer dizer o quê? Que o avô ele usa um chapéu do Panamá. Então, aí você está trocando o lugar pelo produto. Temos um caso de metonímia. Catacrese. Aí é outro exemplo de figura de linguagem. É uma metáfora já incorporada à língua, sendo por isso de uso corrente.
Normalmente, a catacrese ela nomeia objetos do nosso cotidiano para os quais nunca se deu um nome específico. Então, por não ter um nome exato ali, muitas vezes, acaba caindo em uso essas palavras. Por não ter algo determinado, um nome determinado, elas recebem essa denominação, como asa da xícara, perna da mesa, cabelo do milho, pé de alface, céu da boca. Às vezes, existe até um nome específico, mas ele é tão restrito que é melhor mesmo usar a catacrese. Evita-se o mal entendido. Aí você sabe, por acaso, o que é abobada palatina? Pois então, isso tudo é só o céu da boca. Então, a gente observa aí que, muitas vezes tem um nome específico, mas é mais fácil utilizar e empregar o uso da catacrese. Então, asa da xícara, perna da mesa, braço da poltrona, dente de alho. Então, aí são exemplos da catacrese. Temos também a elipse, gente. A elipse é a omissão de um termo da frase facilmente subentendido. Quando você omite esse termo ali na frase, mas que você consegue identificá-lo ali. Normalmente, saímos muito. Nós que saímos muito, né? Então, nesse caso aí, o termo nós, ele foi omitido. Normalmente, nós saímos muito. Então, a gente sabe que está se referindo a nós, só que ele foi omitido. Então, a gente tem o caso da elipse. Então, ficava calado, evitar o conflito. Então, ficava calado para evitar o conflito. Então, a gente omitiu o termo para. Então, nesse caso aí, a gente tem um exemplo da elipse. A elipse de um termo anteriormente expresso, ela dá-se o nome de zeugma. A gente tem outra figura de linguagem que se chama zeugma, que é quando você antecede essa questão aí do termo expresso, para que você não repita ele novamente, você acaba deixando subentendido. E aí é o que chamamos de zeugma. Vamos ver o exemplo. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Então, para você não repetir novamente, que os quartos eram espaçosos e a sala era pequena, para não repetir novamente aí, você o quê? Você deixa ele subentendido. Ela preferia refrigerante, ele suco. Então, aí nesse caso aí, gente, para não ficar repetitivo, foi utilizado essa omissão aí. Para não ficar, no caso, ele preferia refrigerante, ele preferia suco. Então, aí iria ficar o quê? Repetitivo, né? Preferia. Então, aí foi utilizado o zeugma, que é a omissão desse segundo termo, que já veio expresso anteriormente aí na frase. Tanto a elipse quanto a zeugma são figuras de linguagem que possibilitam mais dinamismo na comunicação, evitando a expressão ou repetição desnecessária dos termos. Então, para que não fique aquela coisa repetitiva, a gente utiliza muitas vezes a elipse ou o zeugma. Pleonasmo. O pleonasmo consiste na repetição de um termo da oração ou do significado de uma palavra ou expressão, isto é, alguma informação é repetida desnecessariamente. Então, quando muitas vezes a gente tem essa mania de usar o pleonasmo, hemorragia de sangue. Se é uma hemorragia, é claro que é de sangue. Então, são situações que você usa a repetição de forma desnecessária. Elo de ligação. Se é um elo, é claro que é de ligação. Subir para cima. Se você vai subir, é claro que é para cima. Se você vai descer, é claro que é para baixo. A gente utiliza descer para baixo, né? Então, aí são casos do pleonasmo. Anacoluto. O anacoluto é o rompimento do esquema sintático da frase, do que resulta um termo sem função sintática no período. Nesse caso aqui, é quando a gente tem uma interrupção, uma pausa no pensamento. Aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. É como se você ali nesse momento, você dá uma pausa no pensamento e retoma com outro termo. Então, é o que a gente chama de anacoluto. Antítese. Emprego de palavras ou expressões de sentido oposto. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Então, aí, alta e baixo.
Então, a gente tem aí ideias opostas, como bem e mal, céu e inferno, são antíteses, ideias com sentidos opostos. Observe que na antítese, a oposição se dá diretamente entre as palavras. Caso a oposição ocorra entre palavras indiretamente, temos uma figura chamada paradoxo. O paradoxo, gente, é uma espécie de antítese, mas dentro do paradoxo, a gente tem uma contradição. Então, assim, quando ocorrer essa contradição dentro ali da frase, da oração, você sabe que ali você vai ter o paradoxo e não a antítese. A antítese são ideias opostas e o paradoxo são ideias opostas, mas que se contradizem. Vejamos o exemplo. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Como que se era a liberdade, era a sua escravidão? Liberdade e escravidão, nesse caso, elas estão se contradizendo. É a mesma coisa quando eu falo. É um contentamento descontente. Como que é um contentamento? É um contentamento descontente. Você está se contradizendo. Outro exemplo aqui. É ferida que dói e não se sente. Como que dói e você não sente? Então, a gente tem uma contradição. Então, temos o exemplo de um paradoxo e não de antítese. Ironia. Consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos o contrário do que pensamos, com intenção sarcástica e entonação apropriada. Aquela mulher é um amor. Quer dizer que ela é inconveniente. Está sendo irônica. Ele é muito gente boa. Quer dizer que ele é chato. E chamamos de sarcasmo um tipo de ironia debochada, que pretende zombar de alguém, provocar. Por exemplo, na tirinha abaixo, a fala do personagem no último quadrinho demonstra que os elogios feitos no primeiro quadrinho eram sarcásticos. Então, vamos ver aqui essa tirinha. Seus olhos são estrelas do céu, seu corpo é como um arco-íris, seus lábios são favos de mel. Pena que eu não posso dizer o mesmo. Faça feito eu. Minta. Entenderam? Então ele foi sarcástico. Então ele quis dizer que ele estava mentindo, estava sendo irônico. Então aí, muitas vezes quando a gente fala, quando a gente utiliza a ironia, a gente consiste em dizer aquilo totalmente oposto, o contrário do que estamos pensando. Por um exemplo mais claro, eu poderia dizer: nossa, suponhamos que os alunos do 6º ano, eles não estão dando importância às atividades online, não estão dando o devido esforço ao estudo. Aí eu poderia dizer assim: nossa, como os alunos do 6º ano estão dedicados nas aulas online. Então eu estaria sendo o quê? Irônica, porque eu estaria falando totalmente o oposto do que estava acontecendo, sendo que os alunos eles não estavam fazendo isso, né? Não estavam dando a mínima importância às aulas online. Temos aí o eufemismo, que consiste na suavização de um fato trágico, desagradável, por meio de uma expressão mais suave. Então, quando você quer amenizar a situação, você vai utilizar o eufemismo. Finalmente ele descansou. Para você não dizer, finalmente ele morreu, você utiliza descansou. Ela está com CA, quer dizer, câncer. Para amenizar a situação, você utiliza o eufemismo. Maria é desprovida de beleza. Para não dizer que Maria é feia, eu falo que Maria é desprovida de beleza. Ele ficou rico por meios ilícitos. Para não dizer que ele ficou rico por forma do roubo, roubando, eu falo que ele ficou rico por meios ilícitos. Eu amenizei a situação. E temos também a hipérbole, que é a figura de linguagem que consiste em exagerar a realidade a fim de impressionar quem ouve. Então, ali é a figura de linguagem que consiste no exagero, pessoal. Quando eu falo, estou morrendo de sede, esperei 1000 anos por você. Quem esperou 1000 anos? Que exagero. Chorei rios de lágrimas. Quem que chora rios de lágrimas? Então, é um exagero. A gente tem a hipérbole. Prosopopeia e personificação. A prosopopeia, ela consiste em colocar em cena seres que não poderiam dela participar como interlocutores. Aí temos aí, o menino aguou atentamente a roseira.
Muito obrigado, agradeceu uma rosa. Então, a gente tem um exemplo de uma prosopopeia. Então, agradeceu uma rosa. Então, aí, ela não poderia, né, estar participando como interlocutor. Então, quando isso acontece, a gente tem uma prosopopeia. A prosopopeia não se confunde com a personificação, que consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. Por exemplo, as paredes ouviam seu sussurro. Quando você atribui características humanas a esses seres inanimados, irracionais, você está aí personificando, utilizando a personificação. Então, quem é que sussurra? Quem é que ouve? Não é o ser humano? Então, as paredes ouviam seu sussurro. Então, a gente está atribuindo características humanas a um ser irracional, a um ser inanimado, as paredes. Então, a gente tem a personificação. Bom, sexto ano, finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até mais.